Só que eu queria te fazer uma pergunta diferente antes de a gente começar. Porque a gente fala muito dos erros de Judas, né? Talvez do erro de Judas, mas quais foram as coisas boas de Judas? Judas deixou um legado também positivo? Ou seja, quando a gente pega, sei lá, pessoas como Hitler, grandes ditadores e tal, eles têm um lado extremamente ruim, né? Obviamente a herança negativa que eles deixaram, mas eles têm um lado, por exemplo, onde a gente percebe que todos os tiranos eles são bons comunicadores. Será que não tem algo a se aprender sobre comunicação? Então assim, quando a gente fala de Judas, existe algo da história dele que foi positivo? Ele teve um coração bom em algum momento? Sobre o Judas, o problema é que a gente tem retalhos de história, a gente não tem um quadro completo. E a gente tem que ler nas entrelinhas da Bíblia sem forçar o texto. Que ele foi meio que excluído. Você acha que ele foi meio excluído da Bíblia? Não, é porque a Bíblia, como ela traz dezenas e dezenas e dezenas de história, você às vezes vê assim, 10, 15... Se pegar tudo que fala do sujeito, dá 15, 20, 30 versículos. É muito pouco para você saber detalhes. E aí alguns caem, lógico, num romantismo, uma licença poética que vai inventando coisas e tudo mais e tal. Como o ladrão na cruz, por exemplo, né? A gente tem 3 versículos que mencionam o sujeito ali. Então, de Judas, a gente tem que pegar o que a Bíblia diz e conseguir ler as entrelinhas e o contexto da época. Então, para responder a sua pergunta de maneira assim, direta... Judas teve muitos pontos positivos. Por exemplo, ainda que haja uma discussão entre os teólogos, se ele foi chamado por Jesus ou se ele se ofereceu e Jesus apenas aceitou, Jesus um dia falou assim, eu não vos chamei em número de 12, então parece que Jesus chamou igualmente a Judas. Jesus convidou a Judas. E Judas participou até o momento da traição de todo o ministério de Cristo. Houve um momento em que Jesus... mandou os 12 discípulos dele com outros 70 emissários para pregar, deu o Espírito Santo para eles voltaram felizes, falando, Senhor, que maravilha, porque a gente fala em teu nome os demônios saem, as pessoas são curadas. E Jesus falou assim, vocês ainda vão ver coisas maiores ainda do que essas, porque eu vi Satanás caindo do céu como um raio. É interessante que não fala que estavam todos menos Judas. Então ele também participou daquele momento de consagração. Ele também recebeu o Espírito Santo naquele momento ali. Aquela autoridade de Cristo. Embora o Espírito Santo, efetivamente, só vá cair no livro de Atos dos Apóstolos, lá no Pentecostes, ações de pessoas usadas pelo Espírito Santo já havia antes. Como Jesus como eu falei desse exemplo, né? As pessoas que batizavam, pregavam e tudo mais. Judas esteve com Jesus nos momentos... Sabe aquele camarada assim que parece que não vai pra frente? Você fala assim, tem que dar um empurrão, senão ele não vai? Eu vou provocar que eles o prendam. Aí ele vai subir aos céus e vai fazer o estrago e vai trazer o reino. Sim. Há muitos comentaristas bíblicos, não é uma unanimidade essa opinião, mas há muitos comentaristas como Matthew Henry e outros que o Jameson, que eu podia mencionar, que acreditam que o primeiro intuito de Judas foi provocar que Jesus se proclamasse Messias de uma maneira efetiva, trazendo a guerra civil e mandando embora os romanos e os corruptos e proclamando o reino. Agora, qual é o problema dele se tinha essas virtudes que eu estou elencando aqui? 2 problemas, que vale até por lição da vida. Você pode até estar no caminho certo, mas se você não completa a jornada, você fica parado no graal.